Mateus 13, versículo 42, Jesus disse, fui eu que inventei não, hein? Foi ele que disse, que haverá choro e ranger de dentes. 7 vezes ele falou isso nos evangelhos, 7. No episódio passado eu disse que o inferno não é uma câmara de tortura eterna, correto? Então, das duas uma, ou eu estou errado ou Jesus mentiu. Fica aqui porque hoje nós vamos resolver isso com a Bíblia e sem enrolação. Então vamos ver os 7 versículos que Jesus fala sobre o que eu acabei de citar. Lê comigo aqui. Mateus 8, versículo 12. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Também Mateus 13, 42 está escrito assim. E lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Novamente Mateus 13, versículo 50. E os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 22, 13. Lançai-os nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 24, 51. E o seu quinhão será com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 30. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Em Lucas 13, 28, está escrito assim, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó. 7 vezes. 7 vezes se repete. Parece que Deus estava sublinhando, grifando, né, colocando ênfase sobre isso. Agora, a minha pergunta para você. Se isso aqui é fogo eterno e tortura, me responde, cadê o fogo? Porque em Mateus 8, 22, 24, 25, Lucas 13, não tem, sumiu. Só ficou choro e ranger de dentes. Você percebe o padrão? Em alguns versículos aparece fornalha de fogo. Em outros, trevas exteriores. São lugares completamente diferentes, correto? Ou é linguagem figurada? Os meus intérpretes juram que o fogo é literal. E eles mesmo explicam que as trevas exteriores é uma metáfora. Por que isso? Só pode ser por conveniência, correto? A expressão grega para isso é bignos ton odoton, que significa ranger de dentes. Vamos ver como isso significa no contexto bíblico. Eu vou dar um spoiler aqui, tá? Não é do física, não. Na Bíblia, é um sinal de tortura? É um sinal de raiva? Desespero? Impotência? Abre comigo aí em Salmos 112. Salmo 112, versículo 10. Olha o que está escrito. O ímpio verá isso e se irritará, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Aqui ele não está morto, ele está vivo. Ele não está numa câmara de tortura, ele está sendo torturado. Ele range os dentes porque ele vê o justo, né, a pessoa boa, triunfando e ele perdeu. Então o ranger de dentes é de raiva, é de desespero, é de reconhecimento de que ele errou e não tem mais volta. Agora olha o que Jesus disse sobre o que o inferno faz em Mateus também, ó, Mateus 10, 28. Está escrito assim, e não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. A palavra grega para destruir é apolome, que significa aniquilar, perder completamente, perecer. Jesus não disse torturar para sempre o Deus mau, disse destruir. Isso é a segunda morte, não é um tormento eterno. Você entende? Fica comigo. Então, o ranger de dentes descreve uma angústia do momento do julgamento. A consciência daquilo que foi perdido. Perdeu, mané. Antes da destruição final, obviamente. Não é descrição de uma eternidade de dor. É descrição de um estado de lamento, um estado de raiva diante de uma sentença, diante de um juízo. Mas de onde veio, então, pastor, aquele inferno que todo mundo conhece? Diabo com chifre, né? Forçando as pessoas a andarem pelo fogo, caldeirão de fogo, alma sendo torturada.
Isso não é Bíblia. Isso tem endereço, data e nascimento. A imagem do inferno que você tem na cabeça tem duas origens. A mitologia grega. Né? Na mitologia grega existe o Tártaro, um abismo subterrâneo, vocês veem isso em filme, onde os condenados sofrem punições. Ixion girava preso numa roda de fogo. Sísifo empurrava uma pedra para sempre. A história de Sísifo é bem interessante. Tântalo ficava com a água e comida ao alcance que sumia quando ele tentava pegar. Isso é mitologia grega. Punição eterna, muito bem personalizada, cruel. Isso vem de Homero. Isso é Hesíodo. Isso não é o que Paulo nem João pregou. Quando o evangelho entrou no mundo greco-romano, parte da imaginação popular se contaminou com a literatura dos textos gregos. Guiena virou o Tártaro. Já falamos sobre Guiena, vídeo 1. Clica aí para ver o vídeo 1. Origem 2, o Dante de Alighieri. Já falei sobre isso. A Divina Comédia, escrita em 1320, não é revelação. Dante desceu no inferno, uma ficção literária, e descreveu 9 círculos de punição. Pecadores sendo afogados, excremento, né? Fala sobre excremento. Pessoas cortadas ao meio, que se regeneravam e eram cortadas de novo, pessoas imersas no fogo, comidas por demônio, por verme. É uma literatura medieval. Isso é muito genial enquanto literatura. Mas é Dante, não é Apocalipse 20. Esquece isso, pessoal. O problema é que por séculos a igreja medieval usou a Divina Comédia como catecismo visual. Os altares eram pintados com o inferno de Dante. As pregações descreviam o inferno de Dante. E o mundo evangélico herdou isso sem questionar. Sem questionar. Então, quando alguém te perguntar, você acredita em inferno? A pergunta certa que você deve devolver é o seguinte: de qual inferno nós estamos falando? Do bíblico ou o inferno de Dante que foi empurrado goela abaixo aí? Mas isso é só história antiga? Já respondo para vocês, não. Isso muda tudo. 3 coisas que mudam na sua vida se você entender a realidade sobre o inferno. O ponto 1, a imagem de Deus muda. Se Deus tortura criaturas para sempre, as criaturas que ele mesmo fez, né, que vivem 80 anos, pecaram no mundo caído, Deus é pior do que os piores recitadores da história que nós conhecemos. Nem juiz humano condena alguém à tortura eterna por crimes temporais, né? Condenado à morte, em alguns lugares. Mas Deus faria isso? Então já muda essa concepção. Romanos 2,4 fala assim: não sabes tu que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? O que leva ao arrependimento é a bondade de Deus, não a ameaça de Deus, não o medo da tortura. O que leva ao arrependimento é a bondade de Deus, não o medo de Deus por ser um torturador. É totalmente diferente um Deus que transforma de um Deus que destrói. Ponto 2. A evangelização, ela muda, ela precisa mudar. Se você evangeliza com base no terror, aceita Jesus ou vai arder para sempre no fogo do inferno, você cria convertidos ao medo, por medo. E o medo não produz amor. Por isso que as coisas estão do jeito que estão. Produz religião, produz performance, produz gente que obedece quando está te vendo e peca quando você não está ali perto. A evangelização bíblica, ela não foge do que é o inferno. Ela olha quem é Deus. Você quer participar disso? Você quer morrer? A segunda morte é real. É assim que a gente precisa pregar. É o fim definitivo, não o lugar de ficar sendo torturado. É muito diferente. Tortura para um lugar de fim. E ponto 3, a santidade muda. A santidade motivada por medo de tortura é escravidão, é imposição. Santidade movida por amor é liberdade. Paulo, em Romanos 6, ele não diz sigam a santidade ou vocês vão arder no inferno. Ele diz, vocês morreram para o pecado? Por que vocês ainda vivem nele? Apocalipse 20:14 fala assim, e a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Segunda morte. Fala de segunda morte, não fala de segunda vida de sofrimento. Morte. Está falando de morte. O oposto de vida eterna
e não de tormento eterno. É a ausência de vida. A recompensa dos salvos é o quê? A vida eterna. A consequência dos perdidos é o quê? A morte. Simplesmente isso. Então, você que ficou comigo até aqui, Jesus mentiu? Claro que não. Jesus disse a verdade. Nós é que lemos com óculos de Dante. Ranger de dentes é angústia, é desespero, diante do julgamento de uma sentença. Inferno de diabo com tridente é mitologia grega, mais literatura medieval. E o inferno bíblico é a segunda morte. Só isso. É real, isso é sério, isso é definitivo. Porém, é destruição. De maneira alguma está falando de tortura eterna, gente. Se isso te libertou de uma imagem falsa de Deus, comenta aqui, liberta. Comenta aqui embaixo, liberta. Eu vou estar lendo tudo, tá? Se você chegou até aqui, vai lá na parte 1, na parte 2 também, assiste novamente esse vídeo e manda para aquele seu amigo que morre de medo do inferno, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho e a gente continua detonando teologia rasa aqui toda semana. Conto com vocês até o próximo vídeo.